Abramos nossas Bíblias. Eu vou falar hoje sobre... Eu sei que é um culto de ceia do Senhor, mas eu vou falar um pouco sobre a Reforma Protestante e eu creio que vai ser bênção, porque o Senhor já tinha colocado isso no meu coração. Eu falei para o meu esposo, quando eu for, deixa eu ministrar no final do mês, aí ele ficou me olhando, falei, só que eu não vou pregar sobre a ceia, eu vou pregar sobre... falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Salmo 78. A Bíblia, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes e ela é maravilhosa, né? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Isso. Já falando para vocês nessa noite, né? Nossas condolências à nossa irmã do Carmo, que perdeu seu irmão nessa semana. Que Deus possa confortar o coração. A igreja está orando em momentos que não é fácil, né? Também fez 8 anos que eu perdi meu irmão e não é fácil. E nossa aniversariante dessa semana, né? A nossa irmã Lourdes, esposa, né, do nosso saudoso irmão Evaldo. Que Deus abençoe, né? Que ela possa continuar sendo essa bênção que ela é, né? A família dela, a descendência dela, né? Vai ser maravilhosa em nome do Senhor Jesus. E o irmão Evaldo também fez 6 anos que ele ministrou aqui sobre a reforma, né? Que Martinho Lutero fez. Então, eu achei muito interessante. Que Deus abençoe, queridos. Uns fazendo aniversário, outros falecendo, outros com fervor na igreja, outros trocando o pecado pela santidade de Deus, outros com o mundo, mas a igreja vem caminhando. Jesus está voltando. Então nós precisamos preparar a nossa mobília para nós mudarmos de país. Não é brincadeira. Então nós precisamos a cada dia. Vamos lá, Salmo 78. Eu vou ler só até o versículo 5. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos o têm contado. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizesse conhecer aos seus filhos. Último, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantasse e contasse a seus filhos. Amém? Já orou? Então nós vamos lá. O que é a história? Eu vou tentar resumir. Eu estudei e os irmãos sabem que eu não sou meia fácil para explicar, mas eu vou, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu estudei, eu vou tentar passar para a igreja de hoje. O que quer dizer a reforma, né? Protestante. O que quer dizer reforma? Para os professores aí, é o que é? Uma forma, trazer de novo a forma. Só é necessário uma forma, né? Quando perde uma reforma, quando se perde a forma. E precisa de uma reforma. E precisou dessa reforma, né? O que é uma forma? Identidade, perfil, formato, padrão. Então, antes de haver a reforma protestante, a igreja teve uma forma. A igreja nasceu. E quando é que a igreja nasceu? E quando é que a igreja nasceu e ela teve uma identidade, né? Porque precisou fazer a reforma? Porque se desfez a forma. E a igreja precisou de ter uma reforma. E a igreja nasceu, ela teve uma identidade. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós temos uma identidade, né? Você sabe que no período médio, né, teve um período
que ficou 400 anos, de Malaquias a Mateus. Foi um período muito difícil, um período de 400 anos sem Deus enviar um profeta, porque o povo, ele estava acostumado a ouvir os profetas, porque o Senhor sempre quis falar no meio do seu povo, e até antes de Malaquias, o Senhor falava através dos seus profetas, e de repente ficou esse período de 400 anos sem Deus enviar um profeta, sem Deus falar com um homem. E nesse período é que os governantes, o império, né, pré-macedônico de Alexandria o Grande, com a morte dele, foram divididos em 4 capítulos, né? Os capitões, ali a gente sabemos que foi os Ptolomeus, né? Na história, quem fez a matéria do Marcelo Max viu isso, os Ptolomeus, os Seleucos e mais outros impérios começou a nascer e crescer e passou a dominar o mundo. Aí nessa época que os romanos, né, dentre esses 400 anos, eles nasceram, né? O Império Romano foi crescendo. E ali nasce uma mulher, nasce uma jovem, uma mulher virgem, cumprindo toda a profecia dos profetas. O Senhor, ele ficou 400 anos sem falar com o seu povo. O Senhor, e agora tudo que estava para se cumprir estava calado. Mas de repente nasce-se uma menina, nasce-se uma virgem, e ali foi cumprido toda a profecia do Antigo Testamento. E ela cresceu, e Jesus ali, ela teve Jesus, e Jesus cresceu, e agora se inicia o seu ministério, né? Ele instaura seu reino com poder e autoridade, como os profetas disse. Tem bastante profetas messiânicos, alguns profetas messiânicos. Os maiores foi Isaías, teve Miqueias, teve Amós, teve todos, né, outros que falaram que Jesus ia vir, né? Isaías fala que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome seria chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Miqueias disse que nasceria o sol da justiça e por diante. Mas aí agora Jesus instaura o seu reino, e ali com poder, com autoridade, como todos os profetas falou, ele morre na cruz cumprindo o que os profetas disse, né? Que ele morre na cruz cumprindo toda a justiça de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, e eu quero lhe dizer que ele está entre nós. É por isso que nós, nesta noite, estamos com essa alegria tão gostosa nos nossos corações. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor e falamos assim: nós estamos com tantas lutas, mas por que essa alegria gostosa em nosso coração? Porque essa alegria não é momentânea, ela é Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E a nossa maior alegria nesta noite é saber que Jesus, ele veio, ele cumpriu, ele instaurou o seu reino, ele morreu, mas ele ressurgiu, e ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Mas é tão poderoso que Apocalipse diz que ele anda no meio da igreja, e ele está aqui nesta noite para nos atender, para ouvir o nosso clamor. Ele está aqui nesta noite, queridos, para nos perdoar. Ele está aqui nesta noite porque só ele conhece a intenção dos nossos corações, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor, ele tem prazer em que nós o adoramos a ele. E a palavra do Senhor diz em João 4: os que adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós procuramos ter reverência a esse Jesus, a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que um dia ele nos prometeu que nos daria a vida eterna, e nós vamos viver com ele para sempre. É por isso que nós ficamos alegres em tantas lutas. E agora Jesus ressuscita ao terceiro dia, e ele fica aqui na terra 40 dias com o corpo glorificado, ressurreto, né? Tomé viu, bastante discípulos viu, e quando ele foi assunto ao céu, mais de 500 homens, diz a palavra do Senhor em Atos, que viu a Jesus o Nazareno. Ele, antes de subir ao céu,
ele dá uma tarefa aos seus discípulos, foi na grande comissão, e ali, ele ficou ali com os discípulos, ele cresceu, e aos 12 anos ele se assentou no meio dos grandes, como os irmãos sabem, e depois ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e ali ele escolheu os discípulos, cada discípulo tinha uma personalidade, como hoje. Cada um de nós temos uma personalidade. Uns são mais fortes, outros são mais calmos, outros são quietinhos, outros, né, igual João, que era aquele discípulo que era meio melancólico. Já Pedro era aquele que cortou até a orelha do sumo sacerdote Malco, perto de Jesus morrer. E ali Jesus escolheu, né? E como somos nós hoje? Jesus ali, ele escolheu os discípulos e ele faz uma promessa, porque já tinha essa promessa em Joel, que ele recebereis poder, recebereis virtudes, ser minha testemunha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a palavra lá em Joel falou assim, que nos últimos dias aconteceria que o Senhor ia derramar poder sobre todo o povo, e os velhos iam ter sonho. Queridos, os sonhos de vocês não morreu, o meu sonho não morreu, porque é Jesus Cristo, e os jovens teriam uma visão ampla de um futuro, de ter Jesus, de estudar, de ter uma família, e essa profecia lá em Joel foi cumprida em quem? Em Atos 2, que ocorre a descida do Espírito Santo na festa do Pentecoste, uma festa que acontecia o quê? 50 dias depois da colheita, né, da Páscoa, e ali iniciava as primeiras conversões. Jesus foi aos céus, deixou os discípulos, e nós sabemos que lá em Atos, no capítulo 3, Jesus, o Pedro e João estavam ali, se apareceu ali, ficou ali, e quando veio aquele homem lá coxo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, fazia 60 dias que Jesus tinha ido ao céu. Aquele homem a qual que ele ficava especulando, foi pregado aqui pela irmã Rosenina na terça-feira, aquele homem que ficava falando de Jesus, eu quero ir, é um homem atrevido, um homem que não tinha paciência. Quando é 60 dias que Jesus estava no céu, ele realmente agora virou um homem convertido, e ali ele com João, ele fala assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E ali começava o ministério dos discípulos na terra, porque Jesus falou que ele ia, mas ele deixaria o Consolador, e o Consolador está entre nós nessa noite. É por isso que nós estamos aqui o adorando, e quem o adore em espírito e em verdade. Agora já fazia 50 dias, 60 dias que Jesus estava, e ele não tem ouro nem prata, e aconteceu tudo isso, e agora se inicia as primeiras conversão, e ali nasce a igreja de Cristo, em Atos 2, no capítulo 1, e cumprindo, fala que esse o dia de Pentecoste, a festa das colheitas, estava caminhando a igreja. No versículo de Atos, no versículo 42, diz assim, que perseveravam unânime. No versículo 42 ainda a igreja começa a tomar a sua forma, e eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. A igreja vinha perseverando, a igreja vinha se tomando forma, e a igreja estava já com uma forma. A igreja agora tem uma forma, a igreja tem base. Agora, quando os discípulos estão trabalhando, a igreja tem padrões, a igreja tem perfil definidos, a igreja tem forma, doutrina dos apóstolos, porque as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos que os apóstolos receberam de quem? De Jesus Cristo, aquele que ficou, que morreu, mas ressuscitou, e ele está dentre nós nessa noite. Enquanto esteve com ele por período de 3 anos e meio, ele instaurou o seu reino. Jesus é inteligente porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele estava no princípio com Deus. Lá em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. E agora eles estavam ali
na doutrina dos apóstolos, eles ensinavam, e os novos convertidos, com aquilo que Jesus ensinou. Eles não ensinou outro evangelho, queridos. Hoje nós vemos muitos evangelhos aí, mas os discípulos ensinaram para o povo aquilo que Jesus ensinou. E aí eles queriam ficar só em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra do pão. Mas Jesus falou assim para eles ir para Jerusalém, depois ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que esse evangelho chegou a nós, porque os discípulos não se acovardaram, os discípulos foram e obedeceram a palavra do Senhor. E hoje nós perecemos porque nós não obedecemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é falada no altar do Senhor. Eu venho para os cultos, eu não sou de faltar nos cultos, e eu vejo cada dia Deus usando um, usando outro. A palavra é falada, mas parece que a palavra do Senhor ela é viva mesmo. O Deus desse século, diz ela, segundo o entendimento das pessoas. Aqui o Senhor tem usado pessoas com a palavra dele, porque diz a palavra dele, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E parece que às vezes tem comichão no ouvido das pessoas, que as pessoas vêm, elas adoram ao Senhor e se perde, como aquela parábola da semente se perde pelo meio do caminho. Nós precisamos fazer como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E agora os discípulos eles vinham pregando aquilo que Jesus ficou lá 3 anos e meio aproximadamente ensinando. Eles instalam seu reino e da missão do reino. Então os apóstolos ensinavam os novos convertidos com aquilo que Jesus ensinou. A base era Cristo, porque Cristo foi que fundou a igreja. A igreja precisava de uma pedra, que era Cristo. E os apóstolos e os demais ali, eles falavam do amor do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 9, a igreja continuava tomando a sua forma, crescendo. Em Atos, ainda no capítulo 9, ele vai ocorrer uma conversão de um homem da Cilícia, um fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel. Ele estudou aos pés de Gamaliel. O homem era inteligentíssimo, porque crente precisa estudar, crente precisa aprender, crente precisa vir, viu, Eliane, para a escola bíblica dominical. Ele tem um encontro com o Senhor ali, aonde no caminho de Damasco, ali ele se converteu. E foi quem? O apóstolo Paulo. Levanta-se um homem para ser responsável, queridos, por a teologia da igreja. Ele escreve suas epístolas, o apóstolo Paulo, que vai ser de todo caráter doutrinário, sendo os maiores, que eu muito admiro, e eu estudei sobre isso no seminário, que foi Romanos e Efésios, as mais profundas, onde a igreja vai concluir sua forma. O meu esposo pregou aqui, acho que faz 15 dias, sobre Efésios. Eu fiquei tão encantada, que parece que eu nunca tinha lido aquele livro, que eu comecei a ler todas as noites, porque eu fiquei encantada com a carta ao Efésios. A mais profunda, onde a igreja conclui sua forma doutrinária. A justificação é somente pela fé. E aí, Atos, no capítulo 4, no versículo 12, um nome que devemos ser salvos, Jesus Cristo. Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça. É por meio da graça, não há outro caminho. Então, vocês viram aqui que a igreja, ela já pegou uma forma. Então, a igreja tem uma forma, a igreja tem um fundamento, a igreja tem doutrina, agora a igreja tem teologia, ela tem pastor, ela tem mestre, como o pastor Elias falou aqui na carta de Filipenses, que Paulo começa dizendo assim, como ele disse agora há pouco: Paulo e Timóteo vos escrevo esta carta, que está em Filipenses, que o pastor Elias acabou de falar aqui. E agora a igreja, ela tem doutrina, a igreja tem teologia, ela tem pastor, ela tem mestre, ela tem evangelista, ela toma a sua forma, ela nasce em Atos 2, como eu disse aqui, que o profeta Joel falou, e aconteceu, porque tudo que está escrito nessa palavra
nós vamos crer e nós vamos receber, em nome de Jesus, amém? E agora a igreja, ela tem forma, a igreja tem pastor, como eu falei, a igreja, ela tem doutrina, e a igreja tinha bastante conversões, e é escrito que Paulo, ele chega no seu ápice e tem a sua forma definida. No capítulo 8 de Atos, a igreja viu ali Estevão sendo pedrejado, e aí ela vai sair para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra que chegou até nós. Aí a igreja começa a crescer em todo o território romano. Aí vem Paulo no capítulo 13, e ali começa as suas viagens missionárias. O grande bandeirante do nosso evangelho, que a irmã Roseli falou assim, que ela gosta muito de João, eu também gosto, mas também gosto muito do apóstolo Paulo. Ele vai ser um grande bandeirante do evangelho, então ele vai anunciar o evangelho por toda a bacia de Mediterrânea, começando a plantar igreja na Ásia Menor, Tessalônica, Bereia, Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, Colossos. Em 40 anos, a igreja se infiltrou em todo o Império Romano. Agora a igreja está forte, em 40 anos, poderosa e grande, e ela tem uma força. A igreja está cheia de conteúdo bíblico e teológico. Nesse momento, com 40 anos, a igreja já estava estabelecida. Agora chega, na era do ano 60, 64, Paulo, ele é morto, a mando de quem? De Nero. Nero, aos 17 anos, ele assume o governo e ele mata sua mãe, ele mata seus irmãos e ele chegou até a matar seus filhos. Nero coloca fogo em Roma, coloca a culpa nos crentes e coloca a culpa no judeu. Nero era um verdadeiro servo de Satanás, e agora, a mando dele, ele mata o apóstolo Paulo, morreu, né? Só ficou agora João. E agora João, porque foi quinta-feira que nós ainda falamos na sala, que na sala de oração, só ficou João, mas João, Jesus, ele tinha feito uma promessa, que não ia matar, que o João, ele não ia morrer de martírio. Todos os discípulos já tinham morrido de martírio, um de cabeça para baixo, outro crucificados, outros na caldeira inteira-mar, e assim por diante. Mas o apóstolo João, Jesus falou que ele não ia morrer em morte martírio, e ele não morreu, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que o Senhor disse para mim e para você, nós vamos viver. É por isso que nós estamos aqui, por livre e espontânea vontade, para adorar o grande eu sou. E agora fica João, e chega Domiciano, e agora João vai fechar com a revelação do Apocalipse. Até neste momento, a igreja crescia, queridos, era grande e poderosa, estava avançando e sendo plantada em todo o território. João agora morre, assim, alguns estudiosos dizem que João morre aos 96 a 98 anos de idade. Viveu e viveu bem, né? Assim, de idade, mas passou muitas dificuldades, porque ele foi jogado até numa caldeira de água, de óleo quente, João. E agora João morre, a igreja continua crescendo, com Policarpo de Esmina, Irineu, Inácio de Antioquia, João Cristóvão, e eles continuavam até o século III. A igreja agora ela tinha uma forma, as pessoas elas sabiam que elas iam aceitar Jesus, não ia ser igual hoje. Hoje as pessoas aceitam Jesus, elas vão para a mídia, e elas, é moda ser crente hoje, mas naquela época não era moda ser crente, era para você ser morto, era para a sua família. Tinha época que as pessoas matavam outras e colocavam em estacas, em cercas, porque eles era uma perseguição contra a igreja do Senhor. Mas o Coliseu não parou a igreja. No Coliseu teve 10.000 cristãos que morreram, mas o Coliseu não parou a igreja. Agora, mas a igreja sofre outra perseguição por Severo. Ela cresce tanto, a ponto de Tertuliano dizer: o sangue da igreja, o sangue dos mártires e sementes para a igreja. Olha só,
que eles matavam as pessoas, né? Que era como sementes, né? Para a terra. Até que a igreja estava saudável, crescente e forte. Estava contando a sua forma. Mas no século IV, agora, Constantino, o imperador, ele decreta que a religião oficial do cristianismo, que agora era a Igreja Católica. Aí nesse período da igreja começa a perder a sua forma. Nós sabemos que a Igreja Católica é o quê? Uma igreja que é universal. Mas uma igreja católica, mas a Igreja Católica ela não tem nada de católica. Ela tem um romantismo, mas não é ali uma igreja universal. E agora, com a igreja do papado, que eles introduziram no seio da igreja, o paganismo, aí no século VII, inicia-se as heresias, queridos. Inicia as heresias da igreja, o papado, e ali uma crescente heresia vai no meio da igreja. E agora a igreja ela vai perdendo a sua forma. Ela vai perdendo o quê? As coisas que no passado Jesus ensinou para os discípulos, e os discípulos vinham ensinando veementemente para o povo. Agora perdeu a sua forma. Aí a Igreja Católica ela começa a fazer culto para santos, morte, pessoas são condenadas a morrer em fogueira, morrer afogados, a igreja perde agora a sua forma, porque a Igreja Católica, ela entrou e ela colocou muitas heresias dentro da Igreja Santa do Senhor. No ano 300, a igreja vinha com as perseguições, mas muitos ainda ela vivia em martírio, mas vinha a heresia, mas já tinha bastante cristão. Mas ela agora já estava fundamentada em outros evangelhos. Né? Ela guardava as cópias do evangelho, mas tinha cristão que eles guardavam as cópias real do evangelho de Cristo. A igreja ela vem crescendo, pode entrar heresia, pode entrar o que for. Nós adoramos um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez separação das águas entre a terra seca. Nós o adoramos até que ele veio. Quando ele vir, a palavra do Senhor diz que nós vamos subir e adorar para todo sempre. E ali eles guardavam alguns materiais, né? Mas agora já estava numa deforma, né? 120 anos de heresia. Aí vem Martinho Lutero, né? Já estava com bastante heresias. Aí vem Martinho Lutero. Ele achava Deus um tirano, Martinho Lutero, né? Ele achava Deus e agora ele é enviado para Roma. E ele teve acesso à Bíblia. E agora ele lê a carta de Romanos e tem um choque. Porque ele lê que a salvação é por meio da fé e não por obra. Após ele ler as cartas de Romano, ele vê o desvio que a Igreja Católica então fez. Agora, no dia 31 de outubro de 1517, exato, Lutero vai até a Igreja Católica, e na porta da Igreja Católica ele prega as 95 teses contra a Igreja Católica. Aquele homem que foi levado para Roma, Deus tinha um propósito, e ele vai, e ele agora ele lê que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Não precisa pagar purgatório, não precisa isso, não precisa aquilo. É por meio da fé em Jesus Cristo. Não precisa de lenço ungido, não precisa de vassoura ungida, não precisa de peças de roupa, não precisa de nada. É pela fé que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É pela fé que nós estamos aqui para simbolizar a morte do Senhor Jesus, em memória do Senhor Jesus, que ele morreu. Mas eu quero dizer que ele não está na cruz, ele ressuscitou. A cruz está vazia, porque ele foi aceito aos céus e ele está intercedendo por nós. Ele passeia no meio da igreja nesta noite. Por isso que aqui é lugar de reverência ao Deus que tudo pode e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ele conhece a intenção dos nossos corações, ele conhece a mente,
corações, e Ele está aqui nesta noite para nos ouvir, aleluia. E agora Ele prega 95 teses contra a Igreja Católica. Neste ato ousado de Lutero, ele fixa as 95 teses na porta. E agora dá aquela confusão, né? Porque agora ele quer, na humanidade, ele quer ver a reforma. E ali se inicia a reforma protestante. Porque Lutero fez isso. Porque as pessoas, quando queriam falar algo, elas colocavam nas portas para que todo mundo sabia. E agora ele vai, ali ele sabia, e agora ele vai. E agora ele vai para a Alemanha. E assim foi feito, né? Ali o Papa ali destitui ele ali do cargo, e ele volta ali, e agora ele fala para todo mundo que a justificação é pela fé. Então nasce um movimento chamado Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Daí um novo a sua forma, né? Fazer a igreja voltar às doutrinas dos apóstolos. Fazer a igreja voltar ao início, como eu falei aqui, de tudo. Fazer a igreja olhar somente para a Escritura Sagrada. Então o movimento começa na Alemanha, anos depois com o francês, né, que também Calvino deu uma força. Eu particularmente não gosto muito de falar de Calvino, mas assim, foi também, né? Mas ali, Martinho Lutero, ele foi um grande que falou todas as verdades que estava principalmente na carta de Romanos. Mais tarde vem a convocação para ele comparecer num concílio, num tribunal, onde ele é convocado e revoga suas teses, seu escrito na Igreja Católica. Ele não revoga. Eles pedem para revogar, ele continuou insistindo. E ele é excomungado da igreja, ameaçado de morte. Ele se esconde num castelo. E nesse castelo escondido, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Vocês viram, gente? Nesse castelo que ele ficou escondido. Ele vai, e agora ele traduz a Bíblia para o alemão. Nada, quando você estiver passando luta, glorifica ao Senhor, porque o Senhor tem um propósito em cada coisa. E agora ele, ao invés de ficar lá chorando igual muitos crentes, eu não vou mais fazer a tua obra, porque eu fui fazer a tua obra e agora eu fui excomungado, eu fiz isso, fiz aquilo, eu só fui ler a verdade. Não, e isso foi uma bênção para ele, porque ele vai agora e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Aí nasce a igreja protestante. Agora a igreja tem doutrina, novamente. Tem reformadores, né? Tem muitos reformadores. Agora a igreja se inicia seu movimento, né? Isto é a reforma. Trazer de novo. Aí teve que trazer de novo aquilo que já tinha forma, e ali foi a reforma, e agora ele vem trazer de novo a forma. Qual era a idade da reforma? A idade da reforma, o que era a ideia da reforma? Ela foi dividida em 5 partes. Solas Escrituras, né? Que é no alemão. Solas Gratis. Solas Christus. Solas Fide. Solas Deo Glória. Somente as Escrituras. Somente a fé. A graça. Somente Cristo. E somente Deus dá glória. Isso consistia na reforma. Isso é trazer de novo a forma, fazer com que a igreja voltasse a ser saudável. E hoje, a igreja do Senhor, ela está saudável? Hoje, a igreja do Senhor, ela vem passando por muitas coisas. E as pessoas, elas estão em ventos que qualquer um leva. Vocês viram alguma coisa aqui? Nós vamos, não. Nós precisamos permanecer na doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz. E nós precisamos tomar cuidado, porque texto fora de contexto vira pretexto. Nós somos o povo do Senhor. E nós precisamos continuar avançando em nome do Senhor
Jesus. O Senhor instituiu, Ele tomou a ceia com os discípulos. É por isso que nessa noite nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor falou que fazer isso em memória de mim. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu não posso falar assim, Pastor Elias, você não pode tomar a Santa Ceia. Ele, Deus, nós precisamos estar retidão diante do Senhor. E não é só na semana da ceia, porque quando eu era criança, na semana da ceia, tinha que um cuidado todo especial para vigiar. A minha mãe colocava a gente para vigiar, para orar, é certo, mas nós precisamos estar vigilantes todos os dias das nossas vidas, porque Jesus, Ele vem buscar uma igreja sarada. Jesus não vem buscar uma igreja doente. Hoje, como eu falei, é moda falar que nós somos cristãos, e outra, até vergonha, tem crente que vergonha o evangelho, e tem crente que tem vergonha do evangelho. Paulo, ele disse assim para nós, que nós não temos vergonha do evangelho, porque é poder de Deus, tanto para os romanos, tanto para os gregos, para os gentios. É poder de Deus para as nossas vidas. Precisamos continuar, porque não foi fácil. Uns morreram de cabeça para baixo, outros morreram em arena, outros morreram em outras coisas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E o nosso Deus, que sem pecado, morreu por nós. Então vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé e vamos valorizar. Não falar, eu sou evangélico, eu sou salvo em Cristo, mas que realmente nós podemos trocar o pecado pela santidade de Deus, porque a santidade nos redime, a santidade nos dá poder, a santidade nos leva aos céus. Que nós possamos continuar nesse evangelho, valorizar. Agora, dia 31, passou bastante crianças lá. Olha o que o diabo faz. Foi um dia que foi o dia protestante, e passou um monte de crianças lá, até crentes, vestidas de Halloween, pintadas de Halloween.